Diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genezaré. O tema da mensagem hoje é escape no desespero. Possivelmente você já ouviu falar dessa mensagem aqui várias vezes, assim como eu. E quando eu estava ouvindo e orando ao Senhor sobre o que ministrar para Emanuel, para aquilo que a gente precisa, para aquilo que a gente vive, o que o Senhor colocou no meu coração foi sobre escape no desespero. E aí o Espírito Santo me trouxe à memória essa passagem em que Pedro ele está vivendo, experienciando a situação de tempestade e em certo momento, como a gente leu, ele vê o Senhor e ele pede: Senhor, se for tu mesmo, me permita andar sobre as águas. Como a gente sabe, o Senhor disse para ele: obrigado, venha. E ele foi. A realidade é que, no momento de desespero, não é difícil a gente perceber que Deus ele está ao nosso lado, e também não é difícil a gente entender que, se Ele é ao nosso socorro, a gente só precisa pedir por Ele que Ele vai responder. Nós já sabemos disso. Não é nem um pouco anormal para a gente entender que Jesus é o nosso escape no meio da tempestade. A gente já sabe. Não é nem um pouco difícil a gente compreender que, quando Ele se manifesta, a gente precisa pedir e clamar a Ele. A gente já sabe. O que me atrai nisso é o amor imutável de Deus. Jesus, ele está com Pedro, ele aparece para resgatar os seus discípulos e Pedro, ele toma uma decisão ousada de falar: se é tu mesmo, me permita ir contigo. A gente já sabe disso. O Senhor fala, ele pula do barco, ele anda. O que me atrai nisso tudo é que, em nenhum momento, a tempestade passou. Pode deixar ele aí, cara. Deixa ele aí. A tempestade não passa. A gente, às vezes, pensa que Deus ele vai chegar e responder o nosso clamor, fazendo com que a tempestade acabe. Se a gente olhar o texto, em nenhum momento a tempestade passou e nem o vento passou. O que Pedro pediu para Jesus: Jesus, se é tu mesmo, me permita ir ter contigo. Qual graça teria se Jesus permitisse a tempestade parasse? O engraçado é, se você já viu o mar agitado, as ondas se tornam difíceis. Quando o mar está agitado, é difícil a gente entrar em 10 metros da onda, porque a onda se torna muito tensa. E a probabilidade da gente ser pego por ela e tomar um caixote é muito grande. Então, Pedro, ele pede: Senhor, é você? Me permite ter contigo? O vento não para, a tempestade continua acontecendo e Pedro está andando sobre as águas. A primeira coisa que o Senhor explica para mim e para você: o amor dele vai nos alcançar no meio da tempestade. A gente espera que o amor dele se manifeste para a gente quando a tempestade para, mas a realidade ele está dizendo: no meio dessa tempestade, no meio da confusão que você está vivendo, no meio do aflito que você está vivendo, no meio dessa incerteza que você está passando, o meu amor se manifesta por você quando você não perece nele. Não é quando a tempestade
para, que a gente percebe que o amor de Deus é conosco, é quando no meio dessa tempestade nós continuamos trabalhando, nós continuamos tendo recursos, nós continuamos sonhando, nós continuamos observando que o amor dele nos protege. No meio da tempestade, nós olhamos para ele falando: Senhor, é tu mesmo. Nós continuamos ouvindo ele, nós continuamos vendo ele, e no meio dessa tempestade nós continuamos andando. Os discípulos estão parados no barco no meio da tempestade. Pedro, ele teve uma ousadia de dizer: é você mesmo? Me permita ter contigo. Para fazer isso, Pedro andou. Pedro, ele sai de onde ele está e vai em direção a Jesus, e ele está andando no meio da tempestade. O amor de Deus, ele se manifesta para mim e para você quando nós continuamos no meio daquilo que nós estamos vivendo. Isso não teve capacidade de nos paralisar. Então, o amor de Deus está em me fazer andar no meio de aflições e não perder a capacidade de acreditar que é possível dar mais um passo. O amor de Deus, ele não se manifesta para mim quando tudo fica calmo, ele se manifesta quando tudo está turbulento e eu ainda encontrei possibilidade de dar passos. Isso significa, pastor, no meio daquilo que você está vivendo hoje, o amor de Deus está em você continuar avançando. No meio daquilo que você está experimentando hoje, o amor de Deus para Emanuel continua naquilo que nós estamos experimentando. Nós não retrocedemos. Nós podemos não estar vivendo aquilo que nós desejávamos como instituição, como pessoas, como sonhos, mas em nenhum momento nós retrocedemos, em nenhum momento nós deixamos de avançar, em nenhum momento nós deixamos de sonhar. Então, nesse cenário, o amor de Deus nos alcança. Por quê? Porque a tempestade, para alguns, foi razão para parar, para morrer, para ser neutralizado, mas para a gente é só uma razão para a gente perceber que Deus não nos abandonou. Pare de querer experimentar o amor de Deus quando você está em bonança, quando você vive aquilo que você sonha. O amor de Deus está em se apresentar para a gente no meio da tempestade. Porque tem gente nesse tempo de aflição que não tem para quem recorrer. Está procurando em religiões, em experiências, em situações, uma expectativa de continuar, de não abandonar tudo. E nós, no meio de toda a adversidade que a gente puder passar, nós olharemos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Então, o amor imutável para a gente é quando nós nos apresentamos no meio da tempestade, esse amor nos alcança. Porque Jesus, ele alcançou os seus discípulos no meio de uma tempestade. Será que no meio da tempestade que você está passando hoje, você ainda não conseguiu perceber que o amor dele te alcança naquilo que você está vivendo e você ainda sonha? Você ainda tem expectativas, você ainda tem projetos no meio daquilo que você está vivendo. Pode ser não ser o tempo que você desejava, o momento que você desejava para 2026, mas talvez você hoje, no meio dessa tempestade, esteja melhor do que há um mês atrás, quando a tempestade não chegou, do que 6 meses atrás, quando a tempestade não chegou, do que há um ano atrás, do que quando a tempestade não chegou. A realidade é que a tempestade, para alguns, vai ser um fator de impulsionamento. Pedro, ele está no meio de uma tempestade, ele vê Jesus e ele diz: se é tu mesmo, me permita ir ter convosco. A tempestade também estava assolando Tiago, também estava assolando Mateus, também estava assolando Lucas, mas Pedro disse: se é você, me permita. O que eu entendo é que nesse desespero, nessa tempestade que nós estamos, existe uma ótica de observar o que está acontecendo, ou você pode ser ousado no Senhor e falar: Senhor, se você está comigo, me permita. É uma oportunidade de tanto eu quanto você de experimentar níveis de maior intimidade com o Senhor. Não deixe que o problema que você está enfrentando te paralise. Na realidade, eu quero te desafiar para naquilo que você está vivendo hoje, colocar o seu joelho no chão e dizer: Senhor, se tu és comigo mesmo, me permita o que? Sonhar que o Senhor vai abrir porta, sonhar que o Senhor vai mudar a história que eu estou vivendo, sonhar que o Senhor vai me dar recursos, sonhar que o Senhor vai na minha frente, sonhar que o Senhor ainda há de fazer muito mais do que eu imaginei. Se o Senhor é comigo, a realidade é que Pedro está dizendo: no meio de um desespero, eu tive ousadia para dizer: Senhor, se é tu mesmo. Eu não sei como você está enfrentando esse momento que você está vivendo,
Mas a realidade é que eu quero te desafiar para, no meio do seu desespero, você olhar para o Senhor, colocar o seu joelho no chão e aumentar o nível de sonhos que você tem nele, aumentar a sua expectativa para esse ano, aumentar os seus objetivos para esse ano, porque no meio de um desespero, há alguém dizendo: Senhor, se é você mesmo, me permita. O Senhor diz para mim e para você: não deixe de sonhar por causa da tempestade. Não deixe de projetar sonhos para o seu futuro. Não deixe de ter expectativas nesse ano por causa de tempestade. Porque Pedro está dizendo: me permita. A tempestade não parou Pedro. Porque Pedro entendeu que aquilo que ele estava para fazer não estava condicionado com aquilo que ele estava enfrentando, mas naquilo que Deus iria determinar para ele. Ele não disse: se a tempestade me permitir, eu vou. Se tudo se acalmar, eu vou. Pedro disse: me permita. Aonde você está colocando a sua expectativa para aquilo que você está vivendo? Se você colocar as suas expectativas em tudo estar equilibrado, você não vai viver coisas extraordinárias. Se você colocar sua expectativa em você ter todos os recursos, em você não ter nenhuma aflição emocional, em você não ter nenhuma confusão familiar, em você não ter nenhum problema no seu trabalho, em você ter todo o recurso financeiro que você precisa, você não vai viver o extraordinário. Mas a partir do momento que nós saímos das tempestades dizendo: o Senhor vai me permitir, eu preciso sonhar por aquilo que Deus me permite viver. Eu preciso colocar expectativas naquilo que o Senhor me permite viver. Então coloque suas expectativas e os seus sonhos estabilizados naquilo que diz: o Senhor pode me permitir viver coisas extraordinárias. O Senhor pode me permitir viver sonhos extraordinários. O Senhor é a base para a gente viver coisas extraordinárias. E nisso daqui me atrai porque o amor de Deus não muda. Porque à medida que eu peço, se o Senhor me permitir, esse mesmo Senhor que permitiu Pedro sair do barco, é o mesmo que estende as mãos para o Pedro quando ele afunda por causa da tempestade. E aqui eu vejo um amor imutável. Talvez você possa estar vendo as coisas ao seu redor em risco. E isso em algum momento te fez afundar. Afundar nada mais é do que sair do nível que você está e reduzir. Então, todas as vezes que eu reduzo as expectativas que eu tenho para o meu ano por causa dos problemas, eu comecei a afundar. Todas as vezes que eu reduzo as expectativas de sonho que eu tenho por causa dos problemas, falta de recursos financeiros, por causa de gente que me abandonou, eu comecei a afundar. Todas as vezes que eu abandono a alegria de viver, a alegria de comunhar, de ter pessoas ao redor, de espalhar que Jesus é bom, de evangelizar, eu comecei a afundar. Todas as vezes que eu abandono o tempo de oração, porque eu já não acredito mais que Deus vai fazer, eu comecei a afundar. Todas as vezes que eu deixei de sonhar, eu já comecei a afundar. A realidade é que, se eu comecei a afundar, eu preciso resgatar em mim que o amor de Deus não muda. Porque quando Pedro ele começa a observar o vento, ele afunda, nesse momento ele grita. Mas o que me atrai é que o amor de Deus é imutável para ele. O amor de Deus começou a alcançar e resgatar Pedro para o nível que ele estava antes de afundar. Mais importante de gritar é saber que, ao gritar, o amor de Deus vai me alcançar. Porque de nada adianta você gritar para alguém que não quer te ouvir. O que me atrai é que o amor de Deus, ele está dizendo: se você gritar, eu te alcanço. Então, se você reduziu os seus sonhos por causa das aflições, você reduziu as suas expectativas por causa dos problemas que até maio te alcançou nesse momento, eu quero te convidar a você gritar por Cristo. Porque há escape no meio de um desespero. Quando Pedro grita, o amor de Jesus o alcança segurando a sua mão. Eu preciso entender que o amor de Deus me alcança não porque eu sou bom, é porque eu não sou bom. O amor de Deus me alcança não porque eu tenho os recursos, mas porque eu não tenho. O amor de Deus está para mim é porque no meio de uma tempestade, no meio de vento, de problemas, eu sei que o Senhor, ele vai olhar para mim e vai entender que aquilo pode ter me atingido, mas ele está ali para dizer: se você crê em mim, se você clamar por mim, eu te resgato no meio dessa aflição. Então, naquilo que você está vivendo hoje, deixe de afundar e comece a clamar por Jesus, porque o amor dele também está disponível para mim e para você. O amor dele está disponível para dizer: se você buscar por mim, eu te alcanço.
Pedro, na realidade, ele falhou ao começar a afundar, porque ele tira a expectativa dele de Jesus para olhar para os ventos, para aquilo que ele está tendo ao redor dele, e isso faz com que ele afunde, porque ele começou a sentir aquilo que ele estava enfrentando antes. Mas lembra que a tempestade, ela só parou quando Jesus subiu no barco? Versículo 32 diz: quando subiram no barco, o vento cessou. Antes disso, continuava ventando, antes disso, continuava tendo tempestade. A realidade é que, no meio das nossas dores, se eu olhar para os meus problemas, eu perco aquilo que Jesus já fez por mim. Naquilo que eu estou enfrentando hoje, Jesus ele já me deu escape em tantas coisas. E se eu começar a olhar para os problemas que eu tenho hoje, eu deixo de observar os escapes que ele me deu até agora. Se eu começar a olhar para aquilo que eu não consegui resolver hoje, eu tirei o foco de que Deus ele continuou me sustentando até hoje. Então eu não posso deixar que os problemas, o desespero do momento, tire de mim a ótica de que Jesus me sustentou até aqui. Que Pedro ele começa a observar quando ele afunda é que o vento era forte, mas esse mesmo vento levou Pedro de onde ele estava no barco até estar perto de Cristo. A realidade é que os problemas que você enfrentou 10 anos atrás, 5 anos atrás, eles não te impediram de estar perto de Cristo. Então não permita que os problemas de hoje te levem para longe dele. Não permita que os problemas de hoje te tire da oração, te tire da leitura bíblica, te tire o prazer de estar em comunhão com os irmãos e anunciar que Jesus é bom, porque os problemas de 10 anos atrás não fizeram isso. Será que os problemas de hoje vão te impedir de caminhar em direção a Cristo? A realidade é que se eu deixar de buscar o Senhor, eu só decidi continuar afundando. Porque o único que pode me resgatar, o único que pode me restaurar, o único que pode me colocar no nível acima é o Senhor. Então, deixar de caminhar em direção a Ele, deixar de clamar por Ele, abandonar a presença dEle, não vai me restaurar. Eu preciso entender que se eu comecei a afundar, eu preciso, o quanto antes, gritar por Jesus. E se eu gritar por Ele, eu preciso também entender que eu tenho que ser ousado. Uma das coisas que as aflições tiram da gente é a ousadia. Isso muito pelo nosso desenvolvimento cerebral. Nós começamos a ter maior compreensão daquilo que está ao nosso redor e também maior compreensão de quão difícil é realizar algumas coisas. E quando nós começamos a ter algumas aflições, nós nos condicionamos àquilo que nós estamos vivendo. Existe um estudo que foi colocado um certo, se a gente for pegar um elefante, quando ele é educado na sua infância, coloca ele pequenininho junto de um tronco muito forte. E ele não vai conseguir mover esse tronco, que ele é pequeno, só que ele cresce. E mesmo sendo grande, quando ele é colocado naquele tronco, ele paralisa, porque ele entende que aquele tronco vai prender. Existe um outro estudo que coloca 2 tipos de peixes, um peixe mais forte e outros peixes menores, que são facilmente alcançados por ele. Só que no meio desse aquário, né, vamos botar assim, se coloca um vidro. E aquele peixe grande, ao tentar alcançar os menores, ele se bate de frente com o vidro todas as vezes, ao ponto de se machucar, e em certo momento ele desiste de tentar ultrapassar aquele vidro. Quando isso acontece, se tira o vidro, para que ele possa fazer o quê? Alcançar outro peixe. Mas por ter sofrido tanto tempo atrás, ele desiste, porque ele já se condicionou a não avançar mais. A mesma coisa muito parecido com a gente, com algumas aflições. Tem aflições que fazem com que a gente desista, porque a gente já tentou tanto e fala assim: "Ah, não vou não. Para quê? Eu vou fazer, para quê? Eu vou tentar, para quê? Eu vou sonhar, para quê?" E se nós permitirmos que as tempestades gerem em nós um condicionamento de desistência, nós não iremos romper. Pastor, isso não existe. Quantas pessoas você já ouviu falar que quando sonhava, alguém falava para ele: "Para de sonhar, isso é bobeira." Pastor Sila Malafaia mesmo, ele compartilhou esses dias sobre o que o sogro dele falou. Jovem, quando ele começou, ele tinha um sonho de estar na televisão, e ele um certo dia compartilhou isso com o sogro dele. Ele falou assim, o sogro dele falou assim: "Rapaz, sonha mesmo, que sonho é bom, mas dificilmente você vai conseguir." Quantas pessoas são limadas por
pela dor do outro quando ele diz: "Não, para de fazer isso, tentar isso para quê? A gente não consegue". Nada mais é do que alguém que foi limitado por aquilo que estava vivendo, pela dor, por ter tentado e não conseguiu. Empreendeu em certo momento, fracassou, faliu, e quando vê alguém tentando fazer isso, fala assim: "Não tenta não, porque isso é frustração, isso é bobeira". Tentou comprar uma casa, não conseguiu, e aí fala para o outro: "Mora de aluguel mesmo, porque isso não dá para ninguém". Na realidade é que eu preciso entender que em Cristo eu tenho que ser ousado. A tempestade que fez com que os discípulos ficassem no barco, fez com que Pedro olhasse: "Senhor, me permita". A realidade é que enquanto alguns estão desistindo de sonhar, eu tenho que olhar para Jesus e falar: "Senhor, me dê capacidade. Senhor, me dê ousadia. Senhor, abre portas. Senhor, me instrua. Senhor, me dá estratégia. Senhor, me dá um caminho para vivenciar isso". A tempestade, ela não pode servir como paralisia para mim. Não deixe que o seu desespero tire a ousadia de você. A realidade é que eu preciso, no meio daquilo que eu estou experimentando, colocar o meu joelho no chão, jejuar mais e dizer: Senhor, o Senhor abriu porta lá atrás, o Senhor tirou um povo do deserto, o Senhor tirou um povo do Egito, então o que, que é isso diante do Senhor? Então Deus abre porta nesse tempo, Senhor restaura nesse tempo, Senhor cura nesse tempo. Eu preciso entender que se Deus ele fez lá, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele vai fazer hoje. Então seja ousado no Senhor para dizer: o Senhor pode abrir porta, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar. Eu preciso ter ousadia para sair de meio de uma tempestade e acreditar que Deus ele vai me conduzir. Não deixe que as aflições do agora tirem de você a ousadia. Não importa o que você está vivendo, irmão. Se alguém falar, isso é impossível, eu preciso ter fé o suficiente para dizer: para o meu Deus não é impossível. Se alguém ao meu redor fala assim: "Pá, deixa de tentar isso, para com isso", eu preciso olhar e falar: "O Senhor pode fazer". E eu vou clamar, e eu só deixo de clamar se o Senhor falar para mim que Ele não vai abrir porta. Enquanto Deus não falar para mim que não pode, eu não deixarei de tentar, eu não deixarei de clamar ao Senhor, eu não deixarei de orar, porque eu preciso acreditar que o Senhor vai fazer. Eu acredito que o Senhor pode mudar história. Então você também precisa olhar para o seu Senhor e acreditar que Ele pode fazer. A ousadia é algo contagiante. Se eu tiver ousadia no Senhor, se eu for ousado no Senhor por muito tempo, é inevitável que alguém que esteja ao meu lado não tente fazer o mesmo. Então, se eu acredito que Jesus ele realmente salva, cura e liberta, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu não posso deixar de ser ousado, irmãos. A realidade é que os dias eles vão passar inevitavelmente. Os problemas que nós estamos enfrentando hoje, eles também vão passar. Eles podem ser resolvidos ou não, mas eles vão passar. Resolvendo a gente ou não, eles vão estar aí e em certo momento vão findar, porque vai chegar um outro problema maior e a gente pode até esquecer desse problema. Mas o que eu não posso é perder a oportunidade que esse problema me traz. Esse problema, ele me traz uma oportunidade de elevar o meu nível em relação às dificuldades que eu enfrento. Todo problema, ele é uma lacuna de oportunidades para a gente sair mais forte daquilo que a gente está enfrentando. A palavra do Senhor declara: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, o dia da angústia é uma lacuna de oportunidade para a minha força aumentar. Se eu entendo que esse problema que eu estou hoje é uma oportunidade para eu sair mais forte, é também uma oportunidade para eu crescer em intimidade com o Senhor. É uma oportunidade também para eu sair com mais fé do que eu tinha antes. É também uma oportunidade para mim, para eu poder demonstrar a outros como Deus me dá escape. Eu sempre falo que as experiências, se eu fosse lá com eles, eu pelo menos lembraria: "Rapaz, lembra da tempestade? Se eu enfrentar uma tempestade, talvez a gente fracassasse", mas é inevitável que você enfrente uma tempestade tendo andado sobre as águas da mesma forma. Paulo, quando ele está sendo pego por uma tempestade, ele ora ao Senhor, preso, e ele vira para aqueles que estavam soltos no navio e diz: "Se vocês seguirem o que eu estou falando, nenhum de vocês perecerá".
Olha a ousadia de alguém que está no meio de uma tempestade, mas tem direcionamento. A realidade é que aquilo que você está enfrentando hoje pode ser uma oportunidade para você demonstrar o poder do seu Deus. Nesse ponto a gente fracassa às vezes, porque as aflições que nós enfrentamos, ao invés de gerar em nós uma fé diferente para esse tempo, gera em nós aflição. Quando Pedro ele percebe o que está ao seu redor, quando Pedro ele começa a perceber aquilo que está ali atingindo ele fica com medo. Versículo 30 diz: Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou. Você pode ler comigo? No 3? Repita comigo. 1, 2, 3. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. Quando reparou no vento, ficou com medo. Quando reparou no vento, ficou com medo. Responda aqui. Ele ficou com medo quando reparou no quê? Ele ficou com medo quando reparou no quê? A realidade é que o medo surge no nosso coração quando a gente começa a reparar no vento. O que isso significa, pastor? Você começa a gerar medo no seu coração quando você começa a reparar no problema. Quando você começa a reparar que você não tem recursos para pagar a conta que você fez. Quando o laudo do médico para você é dizendo que não tem jeito e você começa a reparar, a olhar intensamente para aquilo ali. O médico falou que não tem jeito, o médico falou que não tem jeito. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. A fulano falou. Na realidade, eu preciso reparar no que Deus pode fazer. O médico pode dizer: "Não tem jeito", mas eu preciso reparar no que Deus diz ao meu respeito. Então o médico falou: "Não tem jeito, Senhor", o médico disse que não tem jeito. Mas a tua palavra diz que o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Deus, o Senhor, o médico falou que não tem jeito, mas o Senhor disse que se eu clamar a ti, se eu buscar a ti, o Senhor dos altos céus ouviria o meu clamor e agiria em meu favor. A realidade é que se eu passar a reparar no que Deus pode fazer, eu neutralizo mesmo. Existem traumas e circunstâncias emocionais em nós porque nós estamos reparando naquilo que nós não deveríamos reparar. E aí a palavra do Senhor declara: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E você tem reparado hoje? Talvez o desespero ou o medo, o receio que você está enfrentando hoje é fruto daquilo que você tem dedicado a olhar e não naquilo que Deus tem ao seu respeito. No meio de uma tempestade, Pedro, perto de Jesus, ele reparou no vento. O que isso significa, pastor? Ele começou a perceber a intensidade do vento. Como o vento estava impactando o ambiente, como o vento fazia com que as águas se agitassem, como o vento atingia o barco, como o vento estava agindo, mas não era para ele olhar para isso. Se eu começar a olhar para os meus problemas, se a gente começar a olhar para os nossos problemas, a gente não faz mais. Se eu começar a olhar para aquilo que eu tenho de negativo, eu perco de ótica o que eu tenho de positivo, porque nós não podemos olhar para 2 lugares ao mesmo tempo. Quando eu decido olhar para frente, eu já não consigo ver o que está atrás. Se eu decidir olhar para a direita, eu perco o que está na esquerda. Se você começar a olhar para os problemas, você perde o olhar para as bênçãos. É inevitável. Não dá para você olhar para os problemas, para o lado negativo e ao mesmo tempo começar a olhar para o que é bom, porque uma coisa vai pesar mais do que a outra. Então, se você quer sair do que você está vivendo, traga à memória aquilo que te dá esperança. Viva o que a palavra está dizendo, irmãos. Porque a palavra do Senhor declara: no meio de uma aflição, no meio de perseguição, traga à memória o que te dá esperança. Eu não posso começar a minha semana, eu não posso começar o meu dia sem ouvir o que o Senhor tem para mim.
Porque no meio do meu dia, quando eu estiver aflito, eu preciso me lembrar do que o Senhor estabeleceu para mim. Então, se eu estabelecer a minha vida naquilo que eu acredito, em algum momento eu vou perder. O que eu posso fazer, pastor, se eu em algum momento eu deixei que eu estou passando não alcançasse o meu coração, os problemas que eu tenho não conseguem sair do meu coração, a palavra que o Senhor tem para mim e para você. Se você viveu algum momento de dor, se você está vivendo coisas que você não consegue resolver, se você está num momento de desespero, que começou a afundar e você está vendo que as coisas não estão boas, eu tenho uma palavra para você e o Rodolfo já pregou e falou sobre isso. Não hesite em gritar. O menor sinal que você percebeu que você está afundando, não hesite em gritar. Pastor, como é que eu grito? Mateus, falando para os judeus, ele está falando especificamente para os israelitas. E ele vai dizer que quando ele começou a afundar, Pedro gritou. Você sabe a diferença de gritar e falar. Só que imagine um ambiente com muito volume muito alto. Um ambiente de tempestade, de ventania, não é um ambiente silencioso. Então não adianta eu só gritar no meu nível. Eu preciso gritar ao ponto que ultrapasse o ruído e o volume daquilo que está ao meu redor. O que é gritar na realidade no momento de desespero? É colocar a minha voz acima daquilo que eu estou enfrentando. É colocar a minha voz de um modo que ela seja impossível de ser ignorada. Quando eu estava quando eu jogava, era inevitável eu sair do jogo com voz. E se você prestar atenção em algumas qual é o nome daquilo? Entrevista, você vai ver que alguns não têm voz naquele momento. Porque pelo ruído do ambiente e a necessidade de se fazer ser ouvido, você tem que gritar ao ponto que às vezes você perde a voz. Quando Pedro está gritando no meio da tempestade, ele está gritando e o autor está colocando de uma forma, ele não só falou, ele não disse Jesus me salva. Ele colocou em um nível que ele estava de toda forma tentando chamar a atenção de Jesus. Não foi um só Jesus me salva, ele precisou elevar o nível de voz dele, porque ele entendeu que se ele não fizesse isso, talvez Jesus não conseguiria ouvi-lo. O nosso problema é que a gente quer sair do desespero no mesmo nível que a gente está, no mesmo tom que a gente está. O que isso significa, pastor? Eu estou passando por problema, eu venho para o culto, e só vir pelo culto já é o suficiente para Deus saber que eu preciso do problema. Deus sabe, irmão. Deus sabe do nosso problema. Com certeza Deus sabe. Mas existem níveis que nós precisamos gritar. Então, só vir para o culto não é suficiente para sair desse momento de desespero. Eu quero sair do que eu estou enfrentando, eu quero o escape do Senhor, eu quero a resposta do Senhor, mas eu estou cultuando, eu estou indo para o GC. Isso é o mínimo. Deus sabe, mas isso não é o suficiente para Deus agir em nosso favor. Porque a realidade, irmãos, é que nós somos 10 pessoas. Se fossem 2 pessoas, já era o suficiente para isso. Quando tem 2 pessoas passando por um problema, se uma gritar mais do que a outra, talvez essa conseguiu resolução para o seu problema, porque ela gritou mais. Ah, mas Deus ele abre porta. Deixa eu te contar um segredo, talvez você não percebeu ainda. Quando Deus ele vai no tanque de Betesda, tinham várias pessoas doentes. Várias pessoas doentes. Várias pessoas com necessidade. E Jesus decidiu abençoar uma delas. Isso me dá uma razão de que Jesus ele pode escolher abençoar alguém. Então não adianta você estar no ambiente de milagres. Você tem que atrair a atenção de Jesus. Ah, pastor, não é assim. Jairo chega primeiro em Jesus. Faz um pedido a Jesus. Só que teve uma mulher que ela atraiu a atenção de Jesus ao ponto de parar Jesus. Ao tocar na orla de Jesus, o que essa mulher me ensina? Se eu tiver ousadia o suficiente, eu consigo atrair a atenção de Jesus para que no meio de uma trajetória ele mude a minha história.
Então, não sei o que você está vivendo, mas o que Jesus ele diz para mim e para você, é hora de ampliar o nível do seu grito. É hora de você clamar e atrair a presença dele, a atenção dele de uma forma diferente para você mudar a história que você está vivendo. Ou seja, só cultuar não é suficiente, irmão. É tempo de você cultuar, mas no meio do louvor você entregar tudo que você tem com ousadia. Não só no louvor, mas é tempo de você jejuar e falar: Senhor, eu acredito que o Senhor vai mudar a história, então eu vou jejuar até que o Senhor faça. É tempo de você colocar um propósito no chão, de oração no Senhor e dizer: Senhor, eu não saio dessa oração até que o Senhor mude. Eu vou clamar ao Senhor até que o Senhor responda. Eu vou pedir ao Senhor até que o Senhor abra a porta. Eu preciso ter intimidade e intensidade para saber que Deus ele vai fazer. Não, eu sei que ele vai fazer, mas para atrair a atenção dele para ele fazer. Pedro saiu com a autorização de Jesus? Saiu. Pedro era discípulo de Jesus? Era. Pedro andou sobre as águas? Andou, mas no meio da tempestade, quando a tempestade chegou, ele afundou. E ele não hesitou em gritar: por que, que você não está gritando? Eu não consegui ainda multiplicar pães e peixes, Pedro já está na minha frente nisso. E ele, no meio do desespero, ele grita. Deus saber que ele precisa. Você, era lógico. Se eu vejo alguém afundando, se eu vejo alguém caindo, é lógico para mim que eu preciso ajudar essa pessoa. Jesus ele também sabia que precisava resgatar Pedro. Jesus também estava vendo Pedro afundar. Então, por que Pedro precisou gritar? Porque Pedro entendeu que, mesmo afundando, Jesus ainda não tinha se movido para resgatar ele. A gente andando sobre as águas, ó, quando a gente se move a estar sobre a água, você afunda de imediato. Não tem tempo para você pegar alguém. A pessoa deu um passo na piscina, já era, foi. Você nem viu. Nesse caso aqui, Pedro, ele começou a afundar, estava afundando. O que eu entendo sobre isso? Não foi algo imediato, porque senão Jesus precisaria mergulhar para resgatar Pedro. Porque Pedro grita e o Senhor estende a mão e resgata ele. Então tem um tempo para fazer isso. Pedro gritar, Jesus estender a mão, pegar a mão de Pedro e levantar Pedro. Então o que Pedro ele me ensina aqui? Se eu não gritar, Jesus não vai estender as mãos. Vou afundar e eu vou continuar afundando. Pedro decide gritar. Irmãos, no mínimo, isso tem 2, 5, 10 segundos de tempo. Entre você estar afundando e decidir fazer algo, tem tempo. Se alguém fala para você, corre, você vai pensar para a direita, para a esquerda, para frente. Só nesse tempo você já gastou alguma coisa pensando o que você vai fazer. Pedro, ele decidiu gritar, então tem uma lacuna de tempo para essa decisão. Vamos raciocinar, pensa comigo, viaja comigo nisso daqui. Só em decidir gritar, você acha que ele já não teria afundado? Se fosse imediato, já tinha ido. Então, esse tempo aqui é um ensino para mim. Se eu estou passando por algo, Deus ele continua observando por aquilo que eu estou passando. Mas Deus ele também está esperando eu tomar uma decisão para mudar o que eu estou passando. Pedro ele está afundando e ele decide gritar. O que você está passando, o que você está decidindo fazer. Porque ou você continua tentando subir pelo seu braço, ou você continua afundando sem fazer nada, ou você vai decidir gritar por Jesus. A resposta que Jesus me dá em Pedro é: se você decidir gritar por mim, eu te pego. Mas se você não tomar uma decisão, você vai continuar afundando. No meio do desespero, eu não posso hesitar em gritar, irmãos. Eu preciso clamar ao Senhor, eu preciso jejuar, eu preciso criar estratégias diferentes. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como Deus vai mudar, mas uma coisa eu tenho certeza, é que no meio do problema que eu estou passando, se Jesus se encontrar comigo, ele vai se encontrar comigo da mesma forma que ele encontrou com Gideão. Num trigo, ali malhando o trigo se for necessário, mas ele não vai me ver parado sem fazer algo. Não deixe que as aflições te tire a ousadia de gritar. Não deixe que pode deixar ele gritar. Deixa o pentecostal rodar, deixa o menino girar.
Não deixe que as aflições te tirem de um ambiente de gritar. Pegue aquilo que você está passando hoje, comece a dizer: Senhor, eu não aceito o que eu estou vivendo. Não é de dizer eu não aceito o teu tratar, é dizer eu não aceito o que eu estou passando sem ver o Senhor agindo em meu favor. Eu não aceito o que eu estou passando sem ver as suas mãos me cuidando, sem ver o Senhor me resgatando, sem ver o Senhor restaurando. Eu não aceito o que eu estou passando sem saber que o Senhor vai me resgatar no meio dessa aflição. Eu não aceito passar pelo que eu estou passando sem saber que a tua mão me sustenta. Passar por uma tempestade sozinho é diferente de passar pela tempestade com o Senhor segurando as suas mãos. Pedro grita e o Senhor segura nas mãos dele. O que Pedro ouve é homem de pequena fé. Mas na realidade é que nós, se Pedro é um homem de pequena fé, o que nós somos. Porque esse homem de pequena fé teve ousadia para sair do barco. Nós, por vezes, não temos ousadia para sair do barco. Pastor, mas eu tenho. Qual foi o ato de fé que você teve nesse tempo? De verdade, irmão. Senhor, eu não vejo recurso, mas eu já ouvi a tua voz e eu vou fazer porque o Senhor é comigo. A gente hesita, às vezes, o Senhor está no meio do culto, fala assim, vai lá, fala com fulano. Fulano precisa disso. E a gente fica, não é o Senhor, não. Que coisa da minha cabeça, minha cabeça. A gente hesita nisso às vezes. E Deus está dizendo para a gente, tenha ousadia. Tenha fé, porque eu posso abrir porta, porque eu posso mudar, porque eu posso restaurar. Tenha ousadia. Não é porque eu não tenho recursos na sua ótica que eu não possa abrir porta. Não é porque você não tem recursos que eu não possa te dar forças, que eu não possa te dar soluções, que eu não possa te dar estratégias. Então, o que eu tenho que fazer é ter ousadia de sair do barco. E eu também tenho que ter coragem para entender que em alguns momentos eu não vou ter fé. Jesus fala para Pedro, dizendo, homem de pequena fé, quando ele afunda. Mas ele teve fé para sair do barco. O que me alegra é que em algum momento da minha história eu posso falhar na fé. Posso. Posso olhar para um gigante e pensar, realmente agora deu ruim. E nesse momento eu falhei na fé. Glória! Mas a realidade é que se eu gritar por Jesus, Ele vai me colocar de pé de novo e vai me ensinar a ter fé. Então, se a aflição em algum momento te tirou a ousadia, a palavra do Senhor para mim e para você é: se você gritar por mim, eu te faço andar sobre as águas de novo. O que isso significa é você entender que eu posso fazer você viver coisas extraordinárias. Pedro ele não anda sobre a mesma água, mas ele vive coisas extraordinárias com Jesus. O que Jesus me ensina é que se eu acreditar que Jesus é comigo, Deus ele pode me levar a níveis mais profundos com ele e me fazer experimentar coisas extraordinárias com ele. Então tenha ousadia para andar sobre as águas, porque Deus ele pode te fazer resgatar o que você tem, mas também pode te colocar em níveis maiores para você viver coisas que você não viveu até hoje. Deus ele pode restaurar o que você perdeu, mas ele também pode te dar coisas melhores e maiores. A realidade é que se eu tiver ousadia, eu posso viver coisas melhores e mais extraordinárias. A fé de Pedro era uma até ele afundar. Quando ele afunda e grita, Jesus diz: homem de pequena fé. Mas esse homem não é mais de pequena fé quando ele volta a andar sobre as águas. Quando ele anda sobre as águas, ele percebe que a tempestade não tem capacidade de fazer ele afundar. Olha que coisa linda. Pedro ele sai do barco com o vento em cima dele, ele anda sobre as águas. Pedro ele afunda por causa do vento. E Jesus, quando coloca ele sobre as águas de novo, o vento continua lá. Jesus ele não acabou com o vento. Jesus só permitiu que ele andasse sobre as águas com o vento ao lado de Jesus. Alguns problemas vão fazer com que a gente entenda o seguinte: eu só preciso clamar por Jesus e aprender a caminhar com Ele, no meio das tempestades. O que isso significa, pastor? À medida que eu tenho ousadia de gritar por Jesus, Jesus me salva, me cura, me faça sair desse lugar que eu estou, me faça mudar a história que eu estou, e eu me apego a Ele. Ele diz: o vento não parou, mas você vai entender que o vento não te impede de continuar andando.
Isso significa, pastor? Irmãos, a maior dificuldade que a gente tem não é experimentar o milagre, é fazer com que, não experimentando o milagre, a gente não perca a fé naquele que pode fazer o milagre. Não é viver o milagre. Milagres acontecem, estão acontecendo nesse tempo. A dificuldade é você não ver o milagre acontecendo, você não perder a fé que você tem no Deus que pode fazer. Existe um jovem que ele é cego, ele é compositor, não sei se você já viu o vídeo dele. Tem um vídeo dele que ele fala assim, que algumas pessoas pedem para ele orar para que Deus cure ele. Ele fala assim: eu não preciso orar para que Deus me cure, porque eu não preciso voltar a enxergar para acreditar que Deus ele pode me abençoar. Eu não preciso enxergar para acreditar que Deus ele me salvou, para que Deus me restaure. A dificuldade está em você perceber que nada mudou ao seu redor, mas Jesus continua contigo. Algumas pessoas precisam, e elas não conseguem alcançar Jesus, porque elas esperam que Jesus vai entrar na vida dela e vai mudar tudo. E tem horas que Jesus não vai fazer isso. Elas clamam ao Senhor, esperam que ao clamar ao Senhor, Jesus ele cure. E tem horas que Jesus não vai curar. Que Jesus ele restaure, que Jesus faça a pessoa crescer. E tem horas que Jesus não vai fazer essa pessoa crescer. Então a realidade é que eu só me torno mais capacitado a ter fé é quando eu vejo o problema e esse problema não muda quem Deus é em mim. Isso significa, Pedro clamou por Jesus, Jesus colocou Pedro sobre as águas, e Pedro aprendeu a andar sobre as águas com Jesus, com o vento em cima dele de novo. Pedro aprendeu a andar com Jesus sobre as águas, com a tempestade ao redor dele de novo. Sabe o que Jesus ele me ensina e te ensina nesse tempo? É que escape no desespero não é ver o vento cessando, é entender que o vento não vai te destruir. Escape no desespero não é só receber a cura, é entender que, mesmo sem a cura, eu não te abandonei. Escape no desespero é entender que talvez a restauração não aconteça, mas perceber que, mesmo ela não acontecendo, eu continuo te sustentando. Então, escape no desespero é perceber que o amor de Deus nos alcança em todo o tempo. E nesse tempo, quando eu aprendo a continuar caminhando com Cristo, naquilo que eu estou enfrentando, eu estou dizendo, aquilo que eu estou passando não consegue mais me derrubar. Pedro, ele continua passando pela mesma tempestade, pelo mesmo vento, só que agora, quando ele caminha com Jesus ao seu lado, esse vento já não consegue mais fazer com que Pedro afundasse. Maturidade, irmãos, em Cristo é não permitir que as aflições roubem a certeza que eu tenho dentro de mim. É quando tudo se fechar e vai doer. Quem aqui está dizendo que não vai doer? Perder algo não vai doer. Que não ter a resposta não vai doer. Vai doer, vai doer. Tem horas que a gente vai colocar o nosso joelho no chão e a gente vai perguntar, Senhor, por quê? Só que eu preciso chorar lá, levantar lá e falar, Senhor, obrigado, porque mesmo não entendendo, eu sei que o Senhor. É depois do choro, depois de ser transparente com Ele, voltar a fazer o que nós temos que fazer. Com ousadia, com fé e a certeza de que Deus vai fazer. Então eu não falo sobre cura porque Deus ele vai me curar em todo tempo, é porque eu sei que há poder nele para curar. E ainda que ele não me cure, ele não muda. Eu não falo que Deus ele abre porta porque Deus ele me abriu todas as portas, porque tem portas que ele decidiu não abrir. Eu falo que Deus ele abre portas porque tem diversas portas que Deus abriu para mim sem que eu merecesse. Tem diversas portas que Deus abriu para você sem que você merecesse. Tem diversas oportunidades que Deus deu para você sem que você merecesse. Tem diversas palavras que Deus liberou para você sem que você merecesse. Então nós pregamos sobre esse Deus, não porque Ele faz em todo tempo para aquilo que nós pedimos, mas porque nós já recebemos dEle diversas vezes sem que a gente merecesse.
Então nós não falamos sobre o Deus que anda sobre as águas ou que nos permite andar sobre as águas, porque nós sempre andamos sobre as águas sem afundar, porque Pedro afundou. Nós pregamos sobre um Deus que faz a gente andar sobre as águas, porque quando nós afundamos sobre elas, ele nos resgatou e nos fez andar sobre elas de novo ao nosso lado, dizendo: Você, ao momento que confia em mim, eu te faço triunfar sobre os problemas. Então o desespero precisa me fazer olhar para ele. Não deixe que os seus problemas tirem de você a capacidade de olhar para Jesus. Tem tanta coisa boa ao nosso redor, tanta coisa boa que a gente, tantas coisas que a gente já orou a Deus e a gente está vivendo hoje. S- Faça a lista, irmãos. Crie o hábito, sabe? De trazer à memória coisas boas, de agradecer a Deus por aquilo que você tem hoje. Tem alguma coisa que está faltando? Sempre tem, irmão. Sempre vai ter. Sempre alguma coisa que a gente sonha, sempre algum objetivo que a gente quer alcançar, sempre um nível maior que a gente quer subir. Mas nós não podemos deixar que aquilo que nós ansiamos, projetamos, desejamos, tire de nós a alegria de agradecer por aquilo que a gente tem. A gente às vezes pensa, a gente tem uma utopia sobre a gente querer viver coisas boas sem ruídos. Não tem como, irmão. Coisas boas vão gerar ruídos, vão gerar às vezes uma certa turbulência, e isso é bom. A gente precisa também apreciar isso. A gente precisa ter alegria nas coisas que a gente não controla, mas são boas, são frutos de bênção. Ah, pastor, mas eu estou tão cansado. Mas você está cansado porque você tem vivido coisas que você ansiava, porque você tem vivido, experimentado coisas que Deus já te permitiu alcançar, portas que Deus abriu para você, e hoje é cansativo. É, mas você não clamou por essa porta? Você não pediu autoridade a Deus lá atrás, então Deus ele te deu autoridade, agora usa essa autoridade. Ah, mas é cansativo manter ela. É. Glória a Deus por isso. Você não pediu a Deus por bênçãos. É, mas está cansativo, mas agradece a Deus pelas bênçãos que Deus te deu. Porque esse cansaço é fruto da vitória que você clamou tanto tempo a Deus. Então, se nós experimentamos hoje uma adversidade de um problema que Deus nos deu, aprenda a discernir. Tem problemas que nós estamos passando hoje que na realidade não é problema, é bênção. E nós estamos tratando como problema fruto de uma bênção que Deus nos deu. Pastor, eu estou cansado porque eu estou trabalhando, fazendo faculdade ao mesmo tempo. Mas você não pediu a Deus para te dar condições de fazer faculdade e uma porta de emprego? Está reclamando disso por quê? Pastor, mas está tão cansativo manter essa família, mas você não pediu por isso. Pastor, está tão cansativo ter saúde, mas você não pediu por condições de ter uma saúde melhor. Deus, está tão difícil, esse trabalho está uma confusão, tem gente me perseguindo, tem gente me dando tarefa que eu não queria, mas você não pediu por esse trabalho? Você não pediu para que Deus abrisse a porta? Você não pediu para que Deus ele te desse condições? Pastor, está tão difícil, eu pedi a Deus para que Ele mudasse a minha vida, mas está tão difícil fazer isso, está tão cansativo, eu tenho tanta coisa para fazer, e eu ainda tenho a obra do Senhor, mas você não pediu para mudar de vida? Quando eu peço algo a Deus, isso inevitavelmente vai me exigir mais, irmãos. Nós precisamos aprender a diferenciar problemas de um processo de mudança de nível. Mudar de nível vai trazer sobre nós processos cansativos, que vão nos tirar de uma área de conforto, vai fazer a gente expandir essa área. Pastor, eu quero viver coisas milagrosas com Deus, eu quero viver coisas extraordinárias. Vai enfrentar guerras espirituais. Aprenda a discernir o que é batalha espiritual, o que é levante de Satanás, o que é seta, o que é movimentos. Aprenda a orar mais, a jejuar mais, a buscar mais, para você sair do nível que você está. Pastor, mas eu quero mudar de vida. Pessoalmente, vai trabalhar mais. Às vezes vai ter que trabalhar em 2 empregos. Qual 2 empregos? O que você tem e no sonho que você quer para o futuro. Então você vai sair de um trabalho e quando chegar em casa você vai ter que trabalhar projetando amanhã. Glória a Deus por isso.
Mudar de nível exige da gente a capacidade de ter ousadia e clamar ao Senhor em todo tempo para que Ele coloque a gente em níveis maiores. Entenda que há escape no meio do desespero, só que nem sempre esse escape vai ser confortável. Quer viver escapes com o Senhor? Comece a gritar, irmãos, e isso não é confortável. Comece a clamar com mais intensidade, porque isso não é confortável. Uma das maiores provas é a nossa ceia que nós participamos hoje. Nós somos filhos, mas não dá para dizer que isso foi sem sacrifício. Não dá para dizer que isso é confortável. O Evangelho em nenhum momento é confortável para a gente. A realidade é que todas as vezes que eu quiser olhar para Jesus e dizer, Senhor, eis-me aqui, isso vai exigir de mim sair de conforto. Só que não dá para participar do corpo e do sangue de Cristo pedindo por conforto. Porque para nos resgatar, Jesus ele subiu na cruz do Calvário por nós. A realidade é que, se eu entendo isso, eu não posso viver o Evangelho reclamando dos desafios do dia. Nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. E a palavra que o Senhor tem para a gente é que há escape no meio do desespero? Sim. Talvez se você esteja enfrentando dores, a palavra do Senhor para mim e para você é: no meio dessa aflição, no meio desse problema, eu não vou te deixar só. Então, se você clamar por mim, eu vou te sustentar, eu vou te fazer andar sobre essas águas, e talvez você não vai ver a tempestade cessando na hora que você quer, mas você vai entender que essa tempestade ela não vai te derrubar.